Imprevistos, o trânsito, a violência, a instabilidade no emprego são situações desconfortantes e comumente vivenciadas atualmente. De acordo com dados da OMS, 9 em cada 10 pessoas sofrem com as mais variadas formas de estresse. O estresse está presente como um problema de saúde pública em nosso país e também nos países em desenvolvimento, gerando gastos em assistência médica. O estresse é o tema do Espaço Aberto para a Saúde de hoje. Em uma situação de estresse, o organismo humano redistribui suas fontes de energia, antecipando uma agressão. Esse mecanismo de adaptação é vantajoso se realmente houver o perigo. Entretanto, se esse estado persistir por muito tempo, o dano será inevitável. Será que temos uma noção do efeito do estresse no nosso organismo? O que as pessoas pensam sobre o estresse? Bom, o estresse, na minha concepção, é tudo aquilo que incomoda o ser humano a viver mal. O estresse, eu acho que é aquela coisa que deixa você fora do controle, né? Foge ao seu controle e é uma coisa muito mais ligada ao meio ambiente que você está. Penso que são uma série de fatores, né? Que se somam, levando a pessoa a um estado de desconforto, de ansiedade, talvez até de depressão. A palavra estresse é constantemente empregada associada a sensações de desconforto. Louis Pasteur foi um dos primeiros cientistas a demonstrar experimentalmente a ligação entre o estresse e o enfraquecimento do sistema imunológico. Desde então, o estresse é tido como um fator de risco para inúmeros problemas que afligem a sociedade e as comunidades humanas, como doenças cardiovasculares, reumáticas, metabólicas e até mesmo câncer e depressão. E hoje, para discutir esse assunto estresse, nós temos aqui no estúdio o professor Dr. Enéas Rangel Teixeira, que é pós-doutor em psicossomática e coordenador do curso de psicossomática e cuidado transdisciplinares com o corpo, e a professora doutora Denise Soria, que ela possui doutorado e especialização na área de resiliência. Então, agradeço a presença de vocês aqui hoje no programa. Professor Enéas, uma pergunta que é muito interessante, que talvez as pessoas de casa queiram saber: por que o estresse hoje é um tema tão comentado na mídia e pelas pessoas, na rua, em casa, no trabalho? Inicialmente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar com a comunidade os saberes e pesquisa que nós desenvolvemos na universidade. Agradecer especialmente ao professor Jorge, e também por estar aqui na companhia da professora Denise, e poder falar um pouco sobre essa questão do estresse, que é algo, como o professor Jorge colocou, muito divulgado hoje em dia, no senso comum, pela mídia, e na academia, de forma tal que o estresse também ele é uma polissemia, ele tem vários sentidos, e ele no senso comum e também no campo acadêmico, em termos epistemológicos, também existem questões referentes à própria definição da definição do conceito de estresse, dos métodos empregados, e das teorizações referentes a ele. Mas, no sentido geral, podemos dizer que o estresse, quando se fala estresse, muitas vezes pode estar abarcando vários problemas emocionais, afetivos, como a ansiedade, o transtorno do pânico, o nervosismo, e às vezes questões do cotidiano, como uma expressão de raiva, como uma ansiedade, como um conflito, que às vezes não é necessariamente um estresse. Esse conceito de estresse, ele provém da física, quando se trabalha com os metais, observando como o metal se reage a determinados estressores externos. E ele foi apropriado no século passado pelo endocrinologista Rancelli, no século anterior, que desenvolveu uma teoria sobre estresse, e a partir de então adotou-se esse nome no campo das ciências, no campo das ciências da saúde, na medicina, inclusive ele faz parte da taxonomia médica e também da taxonomia da psicologia. Mas é importante essa introdução que o professor Enéas está fazendo em relação ao termo, à origem do estresse. Mas assim, anteriormente o senhor até tinha comentado que
para as pessoas terem aflição, ansiedade, mas seria por isso então que o tema é tão comum? Agora, em relação, nós discutimos um pouco sobre o sentido, né? Agora, por que também o estresse é algo que tem tanta propagação? Porque ele está na origem de muitas enfermidades, né? Enfermidades crônicas e principalmente enfermidades que matam muito, né? Hoje em dia, como as doenças do coração, como câncer, inclusive na gênese da violência, né? E afeta o trabalho, afeta a família e também o próprio meio urbano, não é? É uma enfermidade, né, que se caracteriza, né, como um problema da civilização e do mundo urbano, do mundo moderno. Tem dois aspectos aí que instigam essa situação de estresse, como a questão da velocidade. Não é? Velocidade no trânsito, velocidade no trabalho, o sistema produtivo. Essa forma, né, a velocidade e o sistema produtivo, ele faz com que o organismo, às vezes, não consegue acompanhar. E isso gera transtorno, não é? E a pessoa às vezes não tem tempo para relaxar, não tem tempo para o lazer. Seria um excesso de demanda das atividades referente ao organismo e sua capacidade também de adaptação diante desses elementos estressores. E professora Denise, o que a senhora acha em relação a essa coisa do estresse ser tão atual e comentado pelas mídias? Boa tarde. Inicialmente agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto tão polêmico, tão atual, no mundo de hoje, né, o nosso cotidiano, com as demandas que a gente tem para poder dar conta de trabalho, família. Realmente o estresse é a pauta do dia, né, ele já foi reconhecido até como doença pelo Ministério da Saúde, né, nós já temos o próprio Ministério reconhecendo doenças, o estresse como doença, né, e dali advindo depressões. Então, eu acredito que esse senso comum de todo mundo atualmente falar de estresse se dê por conta, inicialmente, da demanda de atividades que nós temos que dar conta, né? O trânsito contribui bastante, né, com essa nossa necessidade de estarmos nos localizando com rapidez e não conseguimos. Então, normalmente, você acorda às 5 da manhã, que é a realidade da comunidade, você acorda muito cedo, acorda às 5, sai correndo, não consegue entrar no ônibus, o ônibus está lotado, e aí você, quando consegue um lugarzinho no último degrau do ônibus, você entra nele, vai assim mesmo, vai sacolejando, e tudo isso, estresse sobre estresse, a probabilidade dele não ter uma resposta adequada é muito grande. Então, isso é muito importante mesmo, que aí entra essas fontes externas, né, como agora a senhora coloca, e também alguns fatores internos, como o professor Enéas também traz. Exatamente. E, às vezes, fica difícil o ser humano dar uma resposta boa diante de tanto risco, né? Como eu estudo a resiliência, que seria essa capacidade do indivíduo se sobrepor à adversidade, né? Então, a gente sempre diz que estresse sobre estresse, a probabilidade do indivíduo produzir uma resposta boa diminui muito. Então, o ideal é que a gente vá tentando minimizar cada risco que esse indivíduo vá perpassando, cada adversidade, com o intuito dele melhor se adaptar, com o intuito dele melhor se sobrepor e produzir uma resposta adequada e não sair adoecido diante desses riscos que ele perpassou no seu dia a dia. Mas, professor Enéas, onde entra a psicossomática nessa dinâmica do estresse? A psicossomática era considerada também uma atitude, né? Ela é um ramo de saber, de conhecimento, que não faz a dissociação clássica que uma abordagem na saúde, né, de acordo com o modelo biomédico clássico, fazia, divisão entre mente e corpo, e cuidar do corpo e cuidar da mente de forma separada. Ela vê, né, a mente e o corpo como algo integrado e complexo, né? E os seus estudos, né, atuais, né, vem demonstrando uma relação entre os aspectos afetivos na gênese também das enfermidades e também problemas orgânicos relacionados com os problemas psíquicos. Então, atualmente, vemos uma aproximação. A psicossomática, ela demonstra uma posição interdisciplinar
e transdisciplinar na produção do conhecimento. E o Júlio de Mello, ele fala que hoje em dia, professor Júlio de Mello fala que para entender a psicossomática, hoje em dia era uma abordagem intertransdisciplinar, multidisciplinar, em termos de conhecimento. Mas, inclusive, até tem uma relação com esse conceito de saúde mais atual, que envolve a subjetividade do sujeito. Sim, né? a psicossomática, ela resgata o sujeito na clínica. E a psicanálise, ela trouxe grandes contribuições para esse campo, quando Freud ele passa a ouvir o sujeito. Então, nesse sentido, os sintomas que aparecem, né, ou outros transtornos assim, orgânicos, eles também têm um aspecto simbólico e que precisa ser ouvido, compreendido. Não basta, no campo da psicossomática, abolir os sintomas, mas também compreender e trazer essa questão subjetiva nesse processo. Então, a psicossomática também, ela traz não somente a questão do íntimo, mas a relação que o sujeito tem com ele mesmo, com o seu interior, as relações familiares, e tem questões de gênese, né, da origem, que remonta as questões fontes internas, que remonta as primeiras relações, né, da vida do sujeito, que tem os aspectos inconscientes e também os aspectos sociais envolvidos nesse processo. Professora Denise, existe um mecanismo de enfrentamento para o estresse? Como que esse mecanismo se dá? Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que saber, como o Enéas colocou, é que precisa ser dito, que precisa ser externado, precisa ser falado e precisa ser ouvido. Eu costumo falar para os meus alunos que quando a boca cala, fala o órgão. Né? Então, se a boca foi o órgão responsável pela fala, não vou deixar o meu estômago falar com uma gastrite, não vou deixar o meu intestino falar com uma diarreia, não vou deixar a minha cabeça falar com uma cefaleia, né? Com uma dor de cabeça. Então, a boca foi feita para falar. Inicialmente, o primeiro mecanismo de enfrentamento é que o indivíduo consiga externar, consiga colocar para fora aquilo que ele está vivenciando de forma adequada, né? Mas, na maioria das vezes, o estresse, quando você está no seu limiar, você não consegue, com tranquilidade, verbalizar. Então, normalmente, muitas vezes, até a própria pessoa não sabe qual é essa fonte, né? Daí a importância de conversar, como o professor Enéas coloca também, a psicanálise. Não, na maioria das vezes, o indivíduo nem se percebe estressado. O outro é que percebe. Né? Então, a gente também precisa estar atento para aquela pessoa na qual a gente tem uma relação próxima. Bom, então é fundamental que o indivíduo se perceba como estressado para que ele possa dar uma resposta a esse estresse e conseguir enfrentá-lo e conseguir minimizar. Então, quando você me pergunta se existem mecanismos de enfrentamento, existem sim, né? E eles são mecanismos simples. A primeira coisa é a gente tentar minimizar o agente estressor. Né, você, aliás, identificar isso, anterior a isso, e exatamente o que eu ia falar, é você identificar. Você identificou qual é o teu elemento estressor, então a gente vai tentar minimizar, né, seria um passo, né, para você tentar enfrentar esse estresse. A segunda coisa seria você achar uma rede de apoio, né, que você tivesse. É muito importante no estresse, importantíssimo, né? Para o estresse. Se você tem um apoio. Suporte social, se você tem um marido, se você tem um vizinho, ou um grupo, né, na igreja, ou um grupo no seu ambiente de trabalho, não importa. Isso até remete um pouco, professora, o nosso pensamento para essa sociedade individualista que hoje está sendo construída. Né? A gente precisa de um colo. Né? A gente tem que ter um colinho. Quando a gente tem um colo, né, e às vezes você não precisa de um colo para o outro te ouvir, você precisa de um colo para se ouvir. No que eu chego para você e falo, poxa, Jorge, hoje eu estou chateada, dei aula o dia inteiro, estou rouca, tá vendo? E os alunos não reconheceram, minha diretora não reconheceu. No que eu estou falando com você, eu estou me ouvindo e eu mesmo vou encontrando respostas para aquela situação. Né? No que eu falar, talvez vou amenizando. Então, é fundamental que a gente tenha essa rede, esse suporte social. Então, a gente precisa acreditar que a vida vai melhorar, que o emprego vai melhorar, que o nosso diretor, o nosso chefe vai ser menos chato, que a demanda de trabalho vai diminuir. Né? E seriam os pensamentos positivos. Positivos, né? Que vão corroborar para minimizar esse estresse. E é preciso que eu me dê a oportunidade de me distrair. Né? Eu costumo dizer no dia a dia que a gente pega engarrafamento de segunda a sexta. Né? Então, meu marido fala, não vamos sair, não vamos em Niterói, porque a gente vai pegar a ponte engarrafada.
Eu falo para ele, eu pego engarrafamento de segunda a sexta para trabalhar, por que eu não posso pegar engarrafamento para me divertir? Né? Então, eu acho que faz parte, você tem que sair, tem que abrir esse espaço, tem que respirar. Né? E como o Enéas disse, é atitude. Né? Roberto Carlos já dizia há muito tempo, é preciso saber viver. Né? Se o bem e o mal existe, você pode escolher. Eu escolho sempre o bem, eu escolho ser feliz. Né? E tenhamos todos nós que fazermos nossas escolhas. O professor Enéas ia complementar. Eu achei interessante que Denise colocou em relação à psicossomática, né? Porque no processo psicossomático ocorre uma insuficiência ou a não capacidade de simbolização, e o corpo vai responder. Né? Eu não consigo expressar direito aquele sentimento, aquela angústia, aquela coisa que vem, e o órgão responde, né? E o órgão também está querendo dizer alguma coisa. Não é? Então, pegando até a definição de Rancelli, ele falava que o sujeito, no caso do estresse, né, ele teria uma fase de alarme, né, de alerta, quando começa a aparecer. Não é? E depois uma fase de adaptação. A doença aparece também como adaptação e depois a exaustão. Aquelas formas que a pessoa encontra para se defender, às vezes pela doença, não são suficientes, mais cedo ou mais tarde eclode. A questão também é importante, nessa fase que está aparecendo a tensão, é importante identificar, porque ele pode estar falando de um conflito do sujeito com possibilidade de mudança, mas também pode estar falando de um conflito que envolve a família, que envolve o trabalho, que é importante dizer. Então, numa certa perspectiva, o estresse ele pode ser também um agente de mudança, e é importante usar isso que aparece favor, né? Como um aliado para transformação, e não somente culpabilizar o indivíduo, mas quando o estresse aparece, ele está falando de um contexto também social, que precisa ser entendido. Né? E tem autores, né, que colocam que o estresse em si, o eustresse seria o normal, né? O distresse seria os seus distúrbios. Né? Mas interessante é isso, buscar formas, né, de lidar com o estresse, né, que ele possa servir ao sujeito durante o dia a dia, que nós não estamos livres de estressores. O importante é como lidar com isso no cotidiano. Não é? E é isso que, pegando já esse gancho, professora Denise, todas as pessoas possuem essa capacidade de adaptação ao estresse? Todas elas. Acreditava-se há um tempo atrás que essa capacidade, que indivíduos nasciam ou não resilientes. Né? Então, aqueles que não tinham nascido, que não tinham essa capacidade de sobrepor, iam morrer assim. Os estudiosos de hoje já verificaram que essa capacidade de enfrentamento é construída e que a gente pode sim, graças a Deus. Né? Senão seria muito triste nós vermos que, tipo meio que Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Então não faz sentido. Né? É fundamental que a gente desenvolva isso. Essa capacidade de enfrentamento, que eu chamo de resiliência, seria justamente essa experiência de vida diante do risco, né, e das formas como é que ele enfrenta esse risco. Eu acho que vale a pena a gente destacar aqui o que é risco para mim pode não ser para o Enéas. Né, tem toda uma coisa da singularidade, da individualidade, né, uma questão que é imponderável, que a gente não consegue mensurar e que é individual mesmo, mas todos nós respondemos de uma certa forma. Né, então, é preciso que a gente pratique isso. Existem indivíduos que são pessimistas, otimistas, que você chega, ele tem um limão, né, um conceito que a gente utiliza muito na resiliência. Eu te dou um limão e você fica para mim, poxa vida, você me deu um limão para comer, eu só tenho isso para comer. O Jorge me dá um limão, eu pego o limão, espremo, faço uma limonada doce e refrescante. Né? Então, tudo é atitude. E como você vê o mundo, como você vê as coisas. Né? É aquela coisa que eu até brinquei com você um pouco antes da entrevista, quando eu perguntei para você, o seu copo está metade cheio ou metade vazio? O meu está sempre metade cheio. Né? É questão de ponto de vista. Então, temos como desenvolver, sim. O indivíduo precisa saber o que ele fortalece para que ele possa desenvolver isso. Agora a gente tem um momento do programa onde a gente vai falar sobre as perguntas que são feitas pelas pessoas da rua, né? E os nossos especialistas convidados hoje vão responder. Eu gostaria de saber, vamos dizer, fora o que a gente vê na mídia, o que era mais interessante para a pessoa, o que pode fazer para que a pessoa tenha menos estresse. Bom, Mário, é muito importante a sua pergunta, né, sobre isso que pode fazer. Inicialmente quero dizer que não tem uma fórmula mágica, mas é importante identificar
os sentimentos que estão envolvidos, né, identificar os estressores que estão produzindo isso, né, e tentar, de uma forma assim, clara, resolver a situação, evitar os estressores. E se de repente você não consegue identificar o que está causando isso, é importante buscar ajuda. Uma ajuda profissional, junto com um profissional, com médico, ou psicólogo, ou outro profissional de saúde habilitado, possa buscar uma resolução. Mas sempre é importante, inicialmente, ter uma clareza, tentar buscar o que está incomodando, identificar os estressores. Eu gostaria de fazer mamografia pelo SUS, Papai Nicolau, né? Eu já estou na faixa de 51 anos, e quando eu vou fazer isso, eu não consigo, porque os médicos não podem fazer, porque eles dizem que não tem condições, o SUS está diminuindo, está demorando muito, porque tem que autorizar daqui, autorizar dali. Então, isso me ocasiona um estresse. Tá? Isso aí, então, aquilo que eu pergunto, como que eu posso aliviar, né, o meu estresse nesse sentido? A única coisa que me causa estresse é isso, é eu não poder cuidar como eu deveria da minha saúde. Oi, Beth. Então, a gente sabe das dificuldades que nós temos atualmente para conseguirmos consultas no SUS, né? A população é muito grande e o número de atendimentos reduzidos ainda, mas existem coisas que a gente pode fazer enquanto não consegue uma ajuda especializada, né? Então, o primeiro passo é você tentar identificar o que está mais te incomodando, o que está mais te estressando e tentar, de uma certa maneira, ir minimizando isso. Procurar dormir melhor, procurar comer melhor, né, alimentos mais saudáveis, alimentos leves à noite, para que você tenha um período de sono adequado. O sono ele é importantíssimo. Nesse mundo capitalista, a gente vem com a ignorância, digamos assim, de que dormir pouco vai me fazer ter um dia mais rentável, e não é verdade. O sono é muito importante, a gente precisa dormir. As energias, lógico. Melhor, sistema imunológico. Isso, e assim, durante o sono você não é nem por uma questão de saúde física e mental, é pelo teu próprio metabolismo. De noite é que você libera o hormônio do crescimento, de noite é que você libera o cortisol para poder estar diminuindo, minimizando. Pessoas que dormem pouco são mais propensas à obesidade, diabetes, etc. Elizabeth, essa pergunta sua é muito importante, porque se você já está dizendo que não está conseguindo identificar o que está te incomodando, é importante sim você buscar a ajuda de um profissional. Até porque o Ministério da Saúde ele preconiza um programa, inclusive, de saúde mental, tem atendimento clínico, fala da Política Nacional de Humanização, e a gente sabe que o estresse está na gênese de várias enfermidades. Então é melhor você buscar ajuda nesse momento, porque deixar essa situação se agravar e te dar outros transtornos piores, né, como um transtorno do pânico, uma depressão. Então você procura identificar o motivo do não atendimento, e se não tiver atendido, busca a ouvidoria da sua fundação, do lugar onde você mora. Em que nível, em que proporção esses barulhos que a cidade está enfrentando agora, está aumentando tremendamente, obras, gente na rua, carros buzinando, trânsito ruim, e em que nível isso poderia aumentar o estresse da pessoa? Bom, Dayana, teoricamente a gente sabe que a partir de 80 decibéis o ser humano já não suporta, já começa a trazer malefícios para a saúde esse barulho, né? Então a gente busca, se o barulho, a gente está em casa, o barulho está muito intenso, a gente tenta fechar a janela, procurar nos afastarmos um pouco desse barulho. Você diz que você é aposentada, se você tem filhos, adolescente em casa, tentar controlar para que ele minimize o barulho, porque realmente o barulho aumenta e muito, né, a probabilidade do indivíduo não se sair bem, né, dele pular do estresse bom, que seria aquele estresse necessário para você conviver no seu dia a dia, para você se tornar competitivo, para passar para o estresse, que seria um estresse ruim, né, e você começar a adoecer. Então a gente tenta minimizar, né, Enéas? O que você pode ajudar aí, completando? Uma coisa da rua, né, assim, de carro de som, essas coisas, tem como denunciar, né? Porque tem estudos, né, mostrando que o barulho também está na gênese de estresse, né? Então, o barulho do trânsito, né, o barulho de obras,
né, ou de repente determinadas músicas, para uma pessoa o som de uma música pode ser terapêutico, outro pode produzir estresse. Então tem essa questão que o sujeito ele pode fazer, e outras questões também que estão relacionadas à cidadania, com o meio urbano, o controle desses barulhos que afetam, né, que pode gerar transtorno. E às vezes uma torneira pingando durante a noite pode produzir insônia em determinadas pessoas, pode ser uma tortura. Então depende da qualidade do som, né, e que como ele vem, envolve a questão da ação do sujeito e também uma ação social. Eu gostaria de saber se essa náuseas e enjoo que eu sinto, se é devido ao estresse. Vamos dizer, esses sintomas, né, eles podem ser sim do estresse, mas somente eles podem também não ser. Né, depende do contexto que ele está aparecendo, porque a gente sabe muito bem que o estresse ele produz, né, dor de cabeça, ele vai produzir também náusea, desconforto gastrointestinal, problemas de hipertensão arterial, né, ele pode também dar dormências em membros, problemas também de mal-estar geral, né, boca seca, entre outros aspectos, né, que realmente ele tem um comprometimento fisiológico, cognitivo e motor, né, pelo estresse. Né. Então, se você está aparecendo, está sendo uma constante, é importante você buscar ajuda do médico clínico para poder fazer uma avaliação, né, e mesmo assim é importante que o profissional ele tenha essa escuta sensível para perceber os aspectos subjetivos que estão relacionados ao sintoma, porque a pessoa busca ajuda profissional pelos sintomas, e os sintomas são subjetivos, e para encontrar uma objetividade de um atendimento e resolução. Que muitas vezes pode não ser com um remédio, né? Agora a gente tem uma pergunta final aqui que eu trago para vocês. Qual seria o desafio da população em geral hoje em relação ao estresse? Qual seria o desafio, na opinião de vocês, da população para enfrentar o estresse? Professora Denise, vamos lá. Acho que o primeiro desafio, o grande desafio é você se perceber estressado, né? Porque atualmente está todo mundo tão estressado que às vezes você nem se dá conta. Então o primeiro desafio seria você perceber, e o segundo é você ousar mudar, né? Que às vezes a mudança é necessária. Então acho que o grande desafio é você se permitir escolher uma vida melhor. Eu vou tomar uma máxima do William Reich, que ele falava, para o sujeito se realizar, é importante que ele esteja bem no amor, no trabalho e no autoconhecimento. Não é? Então, essa questão do autoconhecimento é altamente importante, mas o Reich também ele criticava o sistema. Né? Se o trabalho, o espaço urbano, a família, eles estão gerando situações que produzem, eles têm que ser revistos. Isso cai também no campo da ação do sujeito enquanto cidadão e também no campo político. É importante ter ações que abrande o estresse, evite o estresse na sociedade. Então, a gente sabe hoje pelos estudos, né, inclusive da psicologia, da medicina, das ciências sociais, que é possível fazer um planejamento estratégico e prevenir o estresse que vão agravar a situação da população. Então, gostaria de dizer que passa por uma questão do autoconhecimento do sujeito, da sua identificação, de uma ajuda profissional e também de um projeto político de promoção da saúde. Então, hoje eu conversei aqui com o professor doutor Enéas Rangel Teixeira e a professora doutora Denise Soria. Agradeço enormemente a audiência de vocês e a colaboração de nossos participantes. Esse foi mais um Espaço Aberto para a Saúde. Até o próximo programa, pessoal.